De volta com o nosso Você Bonito. E olha, o Twitter já tá bombando. Se você tem aí alguma dúvida, já viu o que a gente vai ter de assunto no programa hoje? Manda rápido a sua mensagem, @Carol_Minhoto, que quanto mais interativo for o nosso Você Bonita, mais gostoso ele ficará, não tenha dúvida disso. Quero aproveitar e agradecer, mandar um beijinho pra Alessandra Fran, que ela escreveu... Não, Alessandra Fã, apenas. Ale, um beijo pra você. Ela escreveu: gostei do seu look hoje, está muito linda. Gostou? Ó, mandar um beijo pras meninas, pra Natasha da A-Store, adorei. Ó, que lindas essas blusas, gostaram, meninos? O jeans é básico, mas eu acho que agora essas camisetas que estão na moda, eu adoro caveirinha, eu acho que a gente tem que explorar mesmo, eu adoro. Que bom que você gostou. Beijo pra você. Beijo pro Rafa também, que já mandou mensagem e disse que tá ligadinho no nosso Você Bonita. Então agora é o seguinte, a gente vai falar de um assunto muito bacana e eu tenho certeza que você aí de casa, todos os dias quando mandam mensagens pedindo pra gente ajudar aí na perda de peso, a gente tem recebido muitos e-mails de muitas pessoas pedindo a nossa ajuda. Carol, por favor, me ajude, eu tenho que emagrecer muito, nesses últimos anos eu ganhei muito peso, minha saúde não tá legal, então eu acho que a melhor maneira de ajudar todos vocês é passando orientação. É por isso que hoje a gente vai falar sobre alimentação e metabolismo. O que a gente pode fazer para melhorar essa queima de gordura, essa queima calórica? Quem vai contar tudo isso pra gente mais uma vez é o Dr. Ricardo Zanuto, doutor em fisiologia. Olá, tudo Carol. bom? Seja bem-vindo. Obrigado. Prazer te receber. Prazer é todo meu. Bom, Obrigado. vocês estão preparados para a aula? Que vocês sabem que quando ele está aqui é uma verdadeira aula, porque ele explica tudo tão perfeitamente, com cada detalhe, que a gente consegue entender todo o processo. E aí eu acho que fica muito mais simples de executar no dia a dia. Sim. É mais ou menos isso, né? Bem mais. Bom, vamos começar então pela pergunta que não quer calar. O que é metabolismo, doutor Ricardo? Então vamos lá, Carol. Toda vez que se fala a palavra metabolismo, é importante mesmo a gente entender, porque está na moda, né? O termo metabolismo, acelera, freia, né? Então o que é metabolismo? A gente pode definir de uma forma bem simples o metabolismo como sendo aquelas reações químicas que acontecem no nosso organismo para transformar aquele nutriente que a gente ingere em energia, tá? E de uma forma geral, o nosso metabolismo ele se divide basicamente em reações que nós chamamos de anabolismo, que são aquelas reações onde envolve a formação, né, de alguns compostos químicos do nosso corpo, ou catabolismo, que são aquelas reações onde nós degradamos alguns nutrientes grandes para efetivamente fazer essa geração de energia. Certo. Então o metabolismo, de uma forma geral, ele é exatamente esse binômio entre o que nós, né, armazenamos e guardamos e o que nós degradamos e geramos energia para as atividades do dia a dia, tá? Acontece só que esse metabolismo, ele sofre uma série de intervenções. E aí é muito comum alguém virar pra gente, às vezes no consultório, e falar assim: olha, meu metabolismo é muito acelerado, o meu é muito lento. E tem uma série de questões que interferem diretamente o metabolismo, né? Certo. Quais seriam elas? Vamos lá. Uma das primeiras coisas que a gente não pode ignorar quando se trata o assunto metabolismo é a carga genética que esse metabolismo sofre, tá? E há uma estimativa que em torno de 80% do metabolismo em si, ele é de ordem genética, ou seja... Sério? Quase 80%. É muita coisa. É bastante. Então eu falo até às vezes para alguns pacientes, né, que reclamam que metabolismo é lento ou ele é acelerado, e falam: você tem que brigar com teu pai e com a tua mãe, né? Porque eles que te deram genes para tornar ele mais lento ou mais acelerado. Então, quando a gente tem aí pais, de repente, que estejam acima do peso e que já tenham um metabolismo um pouco mais lento, possivelmente os filhos vão desenvolver um metabolismo mais lento. Pode acontecer, porque lembra, né, que a questão da genética, ela vem lá de trás, então às vezes a gente não sabe os nossos ancestrais, às vezes você pergunta: quem que é seu bisavô? A pessoa não faz nem ideia. E pode ser que não seja tão do pai e da mãe, pode ser que seja de outro, exatamente, são coisas que às vezes vêm exatamente lá de trás. E aí a carga genética é uma coisa que eu costumo falar, ela é imutável, né? A carga genética até hoje você não consegue mexer nela, mas existem outros fatores que interferem diretamente nesse metabolismo, que aí sim nós conseguimos mexer. Então, vamos lá. Primeira coisa, o que realmente é imutável? A genética, que não tem o que fazer, né? Uma outra coisa também é a questão do gênero, né? O sexo. Nós sabemos que homens têm metabolismos mais acelerados do que mulheres. É verdade? Isso é fato, porque o homem ele tem uma carga hormonal diferenciada da mulher. O homem tem testosterona, que é um hormônio extremamente anabólico, e ele tem mais massa muscular, mais massa magra. Essa massa magra, ela interfere diretamente no metabolismo. Então, quando nós comparamos o metabolismo de um homem com o de uma mulher, o homem sempre tem um metabolismo mais acelerado. Entendi. Então, aquele negócio... exatamente. Às vezes a gente pega um casal, né? Tá atendendo um casal, aí
vem um rapaz no consultório, aquele baita resultado, ele se gaba, né? Porque eu, né, com a mulher e tal. E eu brinco com ele e falo, você é homem, ela é menina. Então tem uma diferença. E as mulheres, então, precisam prestar também atenção nesse detalhe e não tentar acompanhar o marido ou o namorado numa refeição. Não dá. É verdade? Não dá. É melhor não entrar nessa briga. Melhor não, porque ela vai perder. Não tem jeito. Existe uma questão mesmo que é biológica, né? De dismorfismo. Uma outra questão também que interfere diretamente no metabolismo e a gente não consegue, né, mudar é a idade. Né? Alguns estudos mostram que a partir dos 30 anos de idade, realmente o nosso metabolismo se lentifica. E por que ocorre essa lentificação? Alguns estudos apontam simplesmente porque ao longo, né, de até chegar aos 30 anos, a inatividade física tomou conta da pessoa, a pessoa começou a gastar menos de fato, ou realmente a idade ela começa a cursar com alguma redução de determinados hormônios. A mulher, para se ter uma ideia, tem estudos que mostram que mulheres sedentárias a partir dos 30 anos chegam a ter redução de 1% da massa óssea se não faz atividade física e tem uma baixa ingestão de cálcio. Bastante, é muita coisa. Porque 30 anos é jovem. É jovem, né? Exatamente. Então já tem essa deficiência tão cedo, isso imagina mais tarde. Aí a importância de se fazer atividades físicas, né? Uma outra diferença também que nós encontramos que é uma coisa imutável é a questão da etnia. Né? Sabe-se que os indivíduos que são negros, na fase de mais jovem, eles apresentam os níveis mais elevados, principalmente homens, de testosterona. Isso faz com que o metabolismo do negro, principalmente na fase de jovem, seja mais acelerado também. Então tem fatores que são imutáveis, né? Não tem como mudar. Agora, tem muita coisa que a gente pode fazer sim para esse metabolismo. Lembra daquela... Que depende de nós. Da gente, totalmente. Isso é importante. Tudo que depende da gente é muito melhor daquilo que depende de outra pessoa ou, claro, daquilo que a gente não pode mudar. Então, um minutinho, eu tenho um recado muito bacana, já volto pra gente falar sobre isso. Vamos lá. Porque aí sim, eu acho que tá todo mundo preocupado, principalmente no inverno que a gente gosta de comer um pouquinho mais. Sim. Vamos entender como fechar essa conta para dar tudo certo e a gente ficar com a consciência tranquila. Já volto, doutor Ricardo. Olha, isso é muito bacana, até porque falar de metabolismo não é fácil. Muita gente coloca a culpa no metabolismo. De fato, em alguns momentos, como o doutor Ricardo estava explicando, ele pode ser culpado mesmo, mas não em todos os momentos. A gente tem que fazer a nossa parte. E é exatamente aqui que a gente parou. O que depende da gente quando a gente fala de metabolismo? Então vamos lá. O que então, de fato, nós conseguimos fazer para que esse metabolismo se acelere? Primeiro ponto, Carol, se a massa magra, se a musculatura ela tem um gasto energético maior do que o tecido adiposo, a primeira coisa que se deveria ser feita é o quê? Tentar aumentar essa massa muscular. Aí vem a atividade física. Então, sair do sedentarismo, sair do ostracismo, como a gente fala, é fundamental. E, principalmente, tentar praticar exercícios de força, principalmente mulheres. Era isso que eu ia te perguntar. Qual exercício a gente deve praticar? Musculação. Né? Tem que fazer musculação. Tem que fazer musculação. Essa história de que é muito comum mulher falar, eu não gosto de musculação. Vai para uma aula de ginástica localizada. Hoje, em academias, tem uma série de aulas de programas de atividade localizada que valem a pena. Então, de qualquer forma, principalmente mulheres, têm que aumentar esse volume de massa para que o metabolismo acelere. E aí vem a questão de toda a alimentação. De que forma que o alimento também pode ajudar. E isso realmente pode fazer diferença. O que você põe no seu prato para acelerar o seu metabolismo. Eu acho, inclusive, doutor Ricardo, que o mais difícil é a parte da alimentação. Por quê? Muitas vezes a gente não consegue compreender, claro que por falta de informação mesmo, qual a diferença, por exemplo, de ingerir aqui nozes, amêndoas ou, de repente, um pedacinho mesmo que pequeno de um bolo. Então, vamos lá. Né? Porque a gente olha e fala assim, falando igual das calorias, parece igual. Exatamente. Então, qual é o problema? Então, vamos lá. Existe um erro muito comum aos leigos, que é a contagem de caloria. É muito fácil a gente falar assim, como você mesmo citou, a caloria é igual. Qual que é a diferença? A diferença ela é qualitativa. Quando a gente pega um pedaço de bolo como esse, que é um bolo que praticamente é feito com farinha, que não é integral, uma farinha branca, refinada, né, um bolo cheio de açúcar, qual o problema desse açúcar? A digestão do carboidrato refinado é muito rápida. Ela passa rapidamente pelo teu estômago, é absorvido rapidamente e isso gera um pico de insulina. A insulina é um hormônio que é extremamente importante, anabólico, favorece o aumento de massa magra, mas também favorece o aumento da gordurinha. E qual o problema? Toda vez que você come um carboidrato refinado e você tem esse pico de insulina, a insulina aumenta de uma forma tão grande que ela capta rapidamente a glicose para dentro da célula. Quando isso acontece, você tem um sinal de fome mais cedo.
Então, esse tipo de alimento, ele desencadeia um sinal, vamos falar assim, de fome mesmo, muito mais cedo. A saciedade dele é muito baixa. Enquanto você preferir, por exemplo, um carboidrato de integral, um cereal integral, um arroz integral, uma aveia, algum integral de fato, você tem uma digestão mais lenta, uma velocidade mais lenta de absorção e inibe pico de insulina. Conclusão, você tem um efeito sacetógeno mais pronunciado, você tem mais saciedade, você não tem vontade de comer tão cedo. Agora, por exemplo, então você está dizendo que o nosso organismo, quando recebe um bolo que foi feito com farinha branca, com muito açúcar, talvez ele não tenha que usar tanto do nosso corpo para digerir este alimento. Perfeitamente. Então, neste momento, a gente está desacelerando o nosso metabolismo? Na verdade, a gente está gastando menos. Não há uma desaceleração, há um gasto inferior. Né? O que eu poderia estar aproveitando com a minha termogênese do alimento, eu não aproveito, simplesmente porque eu coloco um alimento de absorção muito rápido. Eu não tenho trabalho para digerir aquilo. Né? A mesma coisa são com as proteínas. As proteínas, elas são fundamentais. Né? Aqui a gente trouxe um pouquinho de queijo cottage, a ricota, o ovo, entra aqui também as carnes magras, tá? Então, o alcatra, o filé mignon, o patinho, o peito de frango. Esse tipo peixe também. O peixe, né? Esse tipo de alimento, são alimentos assim fundamentais para qualquer tipo de dieta que você queira acelerar o seu metabolismo. Porque as proteínas magras, só para você ter uma ideia, quase que 15 a 20% do valor calórico dela é gasto pelo nosso organismo só para digerir. Ou seja, eu pego uma proteína magra, meu corpo joga praticamente 20% da caloria fora, só para que essa proteína chegue até a minha corrente sanguínea e seja utilizada. Ou seja, entre os alimentos, o alimento que mais dá saciedade, pois já tem vários estudos que mostram que a saciedade de proteína, ela é mais rápida do que a de carboidrato e gordura. E pela aceleração do metabolismo, é um alimento que não pode faltar. Entendi. Então, muitas vezes as pessoas fazem dietas erradas por conta, né? Eu vou cortar tudo, vou comer só salada. O que ela está fazendo com o metabolismo? Freando. Freando, porque não vai ter nenhum trabalho para digerir este alimento. E aí você tem uma termogênese diminuída e um gasto menor. E o pior ainda, né? Se começa a faltar algumas determinadas fontes de energia essenciais, como o próprio carbo, a proteína, o que o teu corpo faz? Consome a massa magra para gerar energia. Conclusão, a musculatura vai embora, mas não é ela que acelera o metabolismo? Se eu perco massa magra, o meu metabolismo freia. Também freia mais uma vez. Compreendeu? Gente, então peraí, pra gente entender um pouquinho, tem mais perguntinhas, Gigi? Obrigada, já vou fazer aqui as perguntinhas que chegaram. Pra gente entender, então, como a gente tem a noção, porque eu acho que a maior dúvida é essa, inclusive é uma dúvida minha. Claro. Da quantidade de carboidrato que a gente pode consumir no dia, sabendo que o carboidrato, se ele passar ali do limite que a gente pode consumir, a gente vai estar, então, freando o metabolismo e engordando. Sim. Mas a gente tem que consumir o carboidrato também para ter energia, para não tirar da massa magra. Então, como é que a gente encontra o meio termo dessa história, doutor Ricardo? Aí vem a questão novamente da orientação. Tá. Né? Cada um vai ter uma orientação. Perfeito. Cada paciente. Como o metabolismo é individual, a dieta também é individual. Não é qualquer dieta que serve para qualquer pessoa. Tá. Né? Geralmente as recomendações em termos de ser saudável ou não, é que pelo menos os carboidratos eles estejam em torno de 50% a 60% do volume total. Uma recomendação em torno de 15, 20% de proteína e uma recomendação em torno de 20%, até no máximo 30% de gordura. Seria do azeite? Então, 10% até saturada, mas pelo menos de 15% a 20% das gorduras poli e monoinsaturadas. Ou seja, existe também uma diferenciação no tipo de gordura que você ingere. Né? Se você come um bacon, come uma carne muito gordurosa, por exemplo, ou mesmo a própria manteiga, né, a natural. Manteiga é péssimo. A manteiga... Eu falo mal da manteiga o tempo todo aqui no programa. Ela é rica em gordura saturada, né? Então ela é mostrar riquíssima em gordura saturada. Aqui, que a Sandrinha falou que eu ia lembrar dela, porque quando a Sandrinha come pouco manteiga, eu brigo com ela. Então, ó, tá aqui a manteiga. O que a gente faz com a manteiga? A gente não compra manteiga, não, ou de vez em quando, como que ela pode entrar na verdade, a manteiga, ela é aquele típico alimento que você fala assim, use raramente. Use raramente. O raramente, sabe aquela coisa, uma vez por ano? É mais ou menos. Tá vendo? Eu tô em cada das vezes. Manteiga, uma vez por ano a manteiga. Eu não sou fã de manteiga. O problema da manteiga é que ela é riquíssima em gordura saturada. Só para você ter uma ideia, a termogênese de uma gordura saturada, ela é de 0 a 3%. Se eu comparo com uma proteína quase 20%, percebe que o gasto calórico dela é quase
nenhum. Então, né, peraí. para se digerir. A cada refeição, nós temos a oportunidade de aproveitar o que o alimento pode oferecer para o organismo para melhorar, então, essa saciedade e esse metabolismo todo do corpo. Com certeza. Então, cada vez que a gente come errado, cada refeição que a gente come errado, a gente desperdiça essa chance de fazer o certo. Perfeito. E erramos para o dia todo, não tem como voltar atrás. E além disso, uma dica que eu deixo para todos é... Tentem fracionar a dieta. Um erro muito comum, a pessoa às vezes quer perder peso, o que ela fala? Ah, eu vou comer só no almoço e na janta. Eu vou fazer 2 refeições. É péssimo, porque o nosso organismo ele é extremamente inteligente e ele entra como se fosse num sistema de defesa. Ele começa a poupar caloria. Então, e aquele negócio, faltou um pouquinho de carbo, eu vou consumir minha massa magra. E aí o metabolismo cada vez se lentifica mais. Então o fracionamento de dieta, né, fazer uma ingestão de 5, 6 refeições por dia é fundamental. Para quê? Para que esse metabolismo continue sempre acelerado e trabalhando no ritmo mais intenso, né, para você gastar sempre um pouquinho mais de energia. Perfeito. Vocês viram essa explicação? Uma aula. Mas olha, doutor Ricardo volta daqui a pouquinho para continuar esse assunto. Você que tem dúvidas, pode mandar, que na segunda parte da nossa pauta a gente vai tirar todas as dúvidas. Já chegaram algumas aqui para mim. Eu estou vendo o meu celular começa a vibrar quando chega aqui as mensagens do Twitter. Então, esperem que a gente vai tirar todas as dúvidas daqui a pouquinho. Mas, de qualquer maneira, eu já quero agradecer esse nosso primeiro momento. Para entrar em contato com o Dr. Ricardo Zanotto, é só acessar www.nutriu.com.br e o telefone é o 0 operadora 11 2532 6858. Então, me espere, doutor, que eu volto daqui a pouquinho para a gente continuar, porque eu tenho certeza que o pessoal, assim, agora as coisas se encaixam. Isso é muito bom, mas a gente ainda tem que concluir. Até daqui a pouco. Obrigada.